Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retomou hoje a análise do recurso apresentado pelo deputado Glauber Braga contra a decisão sobre o processo de sua cassação. Muito bem, vamos então debater este recurso, né? Porque foi condenado pelo Conselho de Ética e ele recorreu desta decisão. Semana passada, um pedido de vista coletiva adiou a análise do recurso. Isso aí são métodos de obstrução. Se a Comissão de Constituição e Justiça rejeitar o recurso de Glauber, aí o processo já segue para o plenário, onde deverá receber ao menos 257 votos para que a cassação seja aprovada. Explica-se. O voto é pela maioria absoluta da casa. Maioria absoluta é metade dos deputados mais um. Como tem 513 deputados, metade mais um, né, dá 257 votos. A maioria simples é mais da metade dos presentes. Maioria qualificada é 2/3, 3/5. Maioria absoluta é mais da metade de todos os 513 deputados federais. Enquanto o Rodolfo recupera da sua crise de riso, vamos ouvir o coronel Sérgio Braga. Tá rindo, tá chorando. Tem que acabar comigo com o delegado lá. É frio. Você não... Confia. A sua situação ficou difícil. Ficou difícil, coronel. Primeiro, o Braga, ele foi já no Conselho de Ética, ele já foi descartada a possibilidade dele, de dar continuidade, dele permanecer. Lógico, ele vai apelar, apelou lá para a CCJ. A CCJ ela vai avaliar apenas a forma e não o mérito, porque o mérito já foi avaliado pelo Conselho de Ética. Acredito que o CCJ dará um respaldo negativo para o pedido da defesa do deputado do PSOL, e ele vai para plenário e provavelmente ele terá o mandato dele cassado, conjuntamente 8 anos de inelegível. Agora, o engraçado é que o deputado parece aquela criança mimada. Ele é bravo lá no Congresso, ele é, né, destemido. E na hora do pega pra capar, fez a greve de fome, valeu a pena a greve de fome, porque o Hugo Motto, presidente da Câmara dos Deputados, acabou ficando sensibilizado, acabou aumentando o prazo de defesa para o Glauber, mas acredito que o deputado do PSOL não vai escapar da cassação. Emerson Tawil. Preocupante, né, Rodolfo? Sabe o que é isso? Isso aí está encrustado nele. É esse perfil de promotor de justiça, sempre, entendeu? Pondo você na berlinda. Mas tudo bem. Glauber Braga sofre o pedido de cassação, está aí esperneando, fazendo o seu direito e o esperneande, já fez greve de fome, está ali ladeado na imagem ali, nada mais, nada menos que Luiz Erundina, uma das grandes personalidades da política nacional. Mas, verdade seja dita, um ato impensado, como ele fez, no caso da agressão livre e espontânea, lhe custou o mandato. Na verdade, é uma guerra de narrativas entre lado A e lado B, sem dúvida, é uma postura que deve ser rechaçada, mas também é muito preocupante, né? Porque nós temos um tensor em que só existe um norte e um sul, nós não temos um meio termo, é muito preocupante. Foi com Glauber Braga, com Oussad Delanhol, por exemplo, entre outros, e isso não vai parar por aí. O que a Casa precisa, o Congresso, o Parlamento precisa, na verdade, é encontrar um denominador comum em que o epicentro seja sempre o interesse comum e que haja muita discussão. A gente quer muita discussão, mas uma coisa saudável, uma coisa discutida, como nós aqui. A gente discorda, mas o pano de fundo, na verdade, está todo lastreado dentro da educação. O que falta, na verdade, é retomarmos o que tinha lá no passado, em que havia uma discussão, cada qual puxava um pouco o seu idealismo, mas ao término sempre se chegava no denominador comum. E o que era o denominador comum? Era a linha tênue de tentar buscar o máximo muito próximo que era de encontro à população. É o que a população hoje precisa, a população necessita. Hoje a população está carente de inúmeras coisas, dentre elas de ter uma representatividade muito mais pujante do que essa. Viu que a gente acaba vendo no decorrer dos anos, é sempre aquela mesma
a mesma narrativa, a mesma trajetória, campanha, vamos fazer segurança, política, transporte e tudo mais. Aí quando toma posse, aquele ciclo vicioso, esse looping de desagrado que a gente já vive ao longo da história. A população merece mais respeito, precisamos dar uma virada de chave. Não é fácil, as engrenagens estão sendo movidas há anos e elas parecem que estão contaminadas e precisamos fazer um descontágio dela para que nosso parlamento tenha notícias muito mais prazerosas do que essas vergonhosas que a gente, infelizmente, tem que debater aqui ao longo do programa. A população merece muito mais do que isso. Os parlamentares deveriam ter a sã consciência de que a sua obrigação, na verdade, é em benefício e pró da sociedade, nada de per si. E esse é o grande problema. Esse cabo de força não resulta em nada, forças iguais acabam se anulando e quem paga sempre o preço é você, contribuinte. Luana Tavares, parece uma casa de crianças birrentas que querem presentes, que são as emendas parlamentares, demoram para fazer aquilo que precisam fazer, não discutem um tema importante como o tema da anistia, até que seja para rejeitar, o tema que não é discutido, não é debatido. O Brasil inteiro está discutindo e eles se recusam a fazê-lo. Não fazem marcos regulatórios para atrair investimentos no Brasil. Como é que você vê essa questão específica desse deputado sofrendo um processo de cassação por ter agredido um visitante que também o provocou, mas ele precisa ter autocontrole, porque ele tem um mandato popular. E esse nível, baixíssimo nível do Congresso Nacional, deputado chamando o outro de chupetinha no começo do mandato, é uma coisa ridícula, não, Luana? Sim, Capês, é um show de lacração da quinta série, né? Acho que esse é o resumo. Show de lacração da quinta série. Esse foi um caso de 2014, se eu não me engano, de 2024, né? Abril do ano passado, onde o deputado agrediu... Agrediu, expulsou um integrante do MBL, né? O Gabriel Costenaro. Porque ele o insultou. E assim, quando você se candidata a um cargo público, ainda mais deputado federal, tem uma expressão, tem ali uma atuação exposta, você tem que estar com um mínimo de equilíbrio emocional, mínimo de condições de enfrentar oposição, enfrentar críticas das mais duras, ainda mais considerando a política no Brasil. Então, sem dúvida, é uma quebra de decoro, como foi colocado aqui pelos colegas, né? As motivações e a forma como o processo está correndo demonstra que ele vai ser cassado. E, de fato, o que fica para nós é quanto tempo a gente vai perder falando sobre esses assuntos, quanto tempo a gente vai levar para sair da quinta série, chegar aí ao amadurecimento, à adolescência, à vida adulta da nossa democracia, do nosso corpo político brasileiro, para que a gente possa discutir temas críticos, soluções para os problemas. De fato, a gente perde muito com isso e tudo acaba se tornando uma lacração, como eu falei, né? Porque... com certeza, entre ganhos e perdas, o deputado, apesar de estar ali prestes a perder o mandato, fez toda a divulgação dele ali nas redes, aí teve a greve de fome. Então, você cria, né, uma novela, novamente, uma outra novela aqui de um tema que foge da pauta central, foge daquilo que é o interesse do cidadão e foge também do tempo que a gente deveria estar aqui discutindo problemas reais. O Rodolfo, você me perguntou, não, foi o deputado Janones. Se eu dei a entender que foi esse deputado, nem cheguei a dar a entender. Não. Foi o deputado Janones que chamou o Nicolas Ferreira de chupetinha. O deputado Janones que é réu confesso de rachadinha. Inclusive, uma das hipóteses de cassação por quebra de decoro parlamentar é a percepção de vantagens indevidas. Não havia pedido de cassação do deputado Janones até agora. Mas estamos falando aqui do deputado Glauber Braga. Eu queria a sua manifestação, Rodolfo Maris. Eu vou ser bem rápido aqui, para dar mais espaço para os meus amigos falarem muito bem sobre esse caso. Eu fico pasmo quando vem o partido, o PSOL, e não faz nenhuma declaração de desculpas. Esse é o grande calcanhar de Aquiles para mim. É defender uma pessoa que dentro de um plenário saiu batendo, saiu chutando e agredindo outra pessoa. Como que um partido que, em sua história, quer fazer política e principalmente tendo ali o voto dos cidadãos, que em sua maioria preza pela paz, pelo direito de ir e vir,
simplesmente pelo direito de não ser agredido por uma autoridade, não venha a público dizer, olha, nós estamos com vocês e esse deputado tem que deixar, ou esse parlamentar tem que deixar o cargo para que haja outra pessoa com um pouco mais de equilíbrio no lugar dele. Não, vamos defender e vamos fazer greve de fome e vamos fazer uma chantagem e vamos ver se dá certo. Deu certo. O Hugo Mota fez um acordo articulado com a própria bancada do PSOL que deu para ele 60 dias após essa decisão do CCJ. Ou seja, o mundo está de cabeça para baixo, os valores estão invertidos. Quem deveria nos defender está nos atacando. Quem deveria proteger uma sociedade, de fato, está bem longe disso. Está vendo o seu próprio umbigo, está vendo o próprio cargo. É um tapa na cara da sociedade. Muito bem. Meu querido Coronel Sérgio Braga, de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, um dos deveres funcionais dos deputados é tratar com respeito os colegas, as autoridades, os servidores e os cidadãos com os quais o parlamentar tenha contato. Ou seja, o desrespeito a qualquer destes pode ser causa de quebra de decoro parlamentar. Como é que você vê a situação do deputado Glauber? A votação é por maioria absoluta, deve ser votação secreta, o que tudo indica, de acordo com a Constituição. Qual as possibilidades dele aí na Bolsa de Apostas? Cai ou não cai? Quem cai? Será que caça ele antes de cair o Carlos Lupe? Vamos lá. Essa pergunta, né? É só uma vaca voar. O Braga, ele pode procurar uma outra atividade, uma outra profissão, que com certeza ele vai se dar muito bem. Porque, como deputado, a situação dele é muito crítica e, com certeza, isso é fato. Só o PL tem 91 votos, precisa de 257, então 99. É muito, vamos assim dizer, muito difícil que a cassação dele não se dê. Ainda mais o motivo, mais uma vez, se ele entra para a vida pública, ele tem que ter uma certa resistência e parar de ser um garoto mimado. Ele precisa ter resistência, porque a todo tempo ele vai ter contato com o público, ou partidários ou não partidários, que é o caso do membro do MBL que o provocou. Perdeu a razão, perdeu o mandato. Meu querido Emerson Tawil, como é que você vê a questão? Tem que ser votação aberta, votação secreta para ser a cassação? Qual a sua observação? Tem uma proposta de emenda constitucional aqui, que é ainda do tempo do senador Álvaro Dias, que é a PEC 196 de 2012, que é a ideia de se trazer o voto, seja secreto, para voto aberto. Mas, por enquanto, é secreto. Então, o voto secreto fica mais difícil a situação dele, né? Perguntar e você sabe. Lá, aquele monumento que existe lá no Congresso Nacional, que tem as duas torres e as conchas, né? Uma deitada e outra aberta para cima, você sabe por qual razão, né? Então, a que está para cima aberta, o que é? Representa a Câmara dos Deputados, que é o povo. Então, ela é aberta. Por qual razão a gente tem que se omitir isso? Por qual razão? Não é público, é transparência. Por que eu tenho que votar de forma secreta? Por qual razão eu tenho medo de assumir as minhas decisões, as quais eu estou munido ali, representando o povo? Quem tem Congresso Nacional é para covarde, não. Se for para covarde, fica em casa. Infelizmente, eu gostaria que fosse aberto, gostaria que toda a votação fosse aberta. Por qual razão? Porque ali são representantes, estão com a nossa caneta ali, estão com procuração da população. Razão pela qual não vejo nenhum problema. Inclusive, quando falam lá, vou trazer um liame aqui, uma ponte aqui, quando falam das câmaras corporais, por que os políticos não usam também, se representam a população? Qual o problema teria nisso, nessa transparência? Não vejo problema algum. Então, da minha opinião, eu gostaria muito que fosse de forma aberta. A gente sabe que talvez não seja, por interesses de forma pessoal ou partidária ali, né, parte governamental, entre outros, não querem ficar indispostos com o seu par ali, que provavelmente será cassado, que é uma vergonha. Dentre eles, tem muitos outros que infelizmente não tiveram o mesmo processo de cassação e estão aí andando, zarilhando aí, usando dinheiro público, viajando, fazendo bem acontecendo. E, na verdade, fazendo acontecer, não, deixando de fazer acontecer, que deveria estar sendo feito em razão da população e não da sua própria vontade. Vai ser cassado e acredito que não devam mudar. Não tem expressão política, não tem força política, né? É um candidato do PSOL, então deve ser sacramentado aí como ex-deputado federal. Muito bem.
enfim, vamos aguardar para ver o que acontece.